Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos mais uma vez nessa quarta-feira, estudando aqui o livro de 1 Pedro. Acho que hoje talvez cheguemos aí no final. Estamos no capítulo 5, vamos tentar fazer o desfecho final hoje, né? E antes da gente partir para o estudo da palavra, quero convidar você a orar ao Senhor, pedir para que Deus fale conosco essa noite. Nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de nos debruçar na Tua Palavra e recebermos da Tua plenitude, graça sobre graça, Senhor. Ó Senhor, que a Tua Palavra se cumpra em nós quando ela diz que como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, antes regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será toda palavra que sair da tua boca, Senhor. Não voltará para ti vazia, antes prosperará, fará o que te apraz e prosperará naquilo para qual o Senhor a enviou. Ó Pai, cumpra esta palavra de Isaías 55 na nossa vida, através do estudo da tua palavra essa noite, que ela possa germinar, frutificar, ó Pai, prosperar em nossa vida essa palavra, Pai, que nós possamos ser transformados e santificados pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que eu gosto muito de cantar. Se você não conhece, vai aprender agora. Caso você conheça, me ajuda cantando daí da sua casa, tá? És precioso, Senhor, e não há outro como tu. És precioso, Senhor, e não há outro como tu. Nações, tribos e raças confessarão o teu nome. Virgens, jovens, crianças e velhos dançarão em tua presença e saberão que tu és Deus, tu és Deus. Tu és Deus, és precioso, Senhor, e não há outro como tu. Diga ao Senhor isso. És precioso, Senhor, e não há outro como tu. Nações, tribos e raças confessarão o teu nome. Virgens, jovens, crianças e velhos dançarão em tua presença e saberão que tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Magnífico, poderoso, magnífico, poderoso,
Rei das nações, tribos e raças confessarão o teu nome. Virgens, jovens, crianças e velhos dançarão em tua presença e saberão que tu és Deus. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Oh, magnífico, poderoso, só tu és magnífico, poderoso, magnífico, só tu és poderoso, magnífico, poderoso, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, Rei das nações, príncipe dos príncipes, Rei dos reis, Senhor de toda a terra. Tu és Deus, tu reinas sobre os reinos, tu estabeleces os chefes das nações pela tua palavra. Tu derrubas os poderosos pela tua palavra. Tu levantas o fraco e o abatido pela tua palavra. Pois todas as nações são tuas, Senhor, estão em tuas mãos. Tu és Deus e além de ti não há outro como tu. Tu és Rei, tu és o governador dos povos, Senhor. Tu derrubas os ministros, os presidentes, tu levanta quem tu queres, tu abates quem tu queres, pois simplesmente tu és o Senhor. Nenhum homem ou mulher pode permanecer de pé se o Senhor não quiser, pois o Senhor é o governador máximo de toda a terra, Senhor. Senhor de toda a terra, Rei de toda a terra, Senhor, que todas as nações se dobrem a ti, Senhor. Aleluia, amém. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 1: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens,
Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Bom, estamos chegando aqui na reta final, do livro de 1 Pedro, e neste último capítulo, Pedro faz algumas recomendações finais muito valiosas, e em primeiro lugar ele se dirige à liderança da igreja. Ele dirige a sua palavra, ele coloca como um apelo que é feito, uma solicitação. Ele está rogando aos presbíteros que existem naquele lugar, que como na qualidade de presbítero também que ele se considerava, e como testemunha de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, para que eles pastoreiem o rebanho de Deus que foi confiado a eles. É interessante essa solicitação como que um apelo ao coração dos presbíteros. Em primeiro lugar, quero lembrar aqui que, apesar de que hoje dentro da Igreja Batista não se use muito a qualificação de presbítero, aonde se usa essa qualificação, na verdade, não se usa talvez tão próxima do contexto de presbítero que o Novo Testamento nos dá. O presbítero era um líder natural dentro da igreja. Então, aquele que liderava em alguma área na igreja, ele era um presbítero. Ele exercia uma função de apacentamento e de liderança. Por exemplo, hoje, na igreja que nós vivemos, quem seriam os presbíteros? Seriam os pastores e os líderes de pequenos grupos. São aqueles que lideram o rebanho e que apacentam. Então, se a pessoa cuida existe o cuidado da ovelha no coração daquela pessoa e ela exerce aquela função de liderança, na época de Pedro, essa pessoa era considerada um presbítero. Era alguém que era investido de autoridade para discipular, para ministrar, para apacentar e para liderar. Então hoje a figura do presbítero estaria muito mais próxima do líder de PGN, do líder de célula, de pequeno grupo, do pastor, daqueles que apacentam, se tivesse mais de um pastor, os pastores da igreja, Então essa palavra é direcionada para aqueles que lideram. E ele fala: apacente o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Parece uma coisa óbvia, não é verdade?
uma palavra redundante poderia ser considerada, porque se ele está falando para aqueles que apacentam, para eles apacentarem, qual é a lógica desse apelo? Se pela lógica eles já deveriam estar fazendo isso, não é verdade? Mas ele acrescenta aqui o apacentar não de uma maneira qualquer, mas ele fala aqui, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas pelo desejo de servir, não como dominadores do que foi confiado a vocês, mas como exemplo. Então ele fala 3 coisas que não deve ser a forma de pastorear. 3 maneiras que nós devemos tomar como exemplo de não apacentar as pessoas. E isso serve tanto para pastores como para líderes de PGM. Primeira coisa, não por obrigação. Não por ser alguma coisa que lhe foi delegada, foi imposta a você, colocada nas suas costas para você fazer, né? Mas por livre vontade, por ser algo que espontâneo do seu coração, algo voluntário da sua parte. A segunda coisa não pode ser por ganância. E aqui, quando se fala de ganância, não está se falando necessariamente de um sentimento ligado ao dinheiro. Mas a ganância é qualquer fome ou sede de poder. Então, é ganancioso por algo que lhe dê uma condição, um status, uma posição diferenciada, uma voz diferenciada. Então, o texto está falando, não apacente por ganância, por essa sensação de que você tem algo que vai lucrar com aquilo, de alguma forma, ou pela posição de poder, de autoridade, ou por outra coisa. O texto está falando, não use esse sentimento no seu coração para apacentar. E o terceiro é, não faça isso como dominador daquilo que lhe foi confiado. Então eu não posso me posicionar como um ditador, como alguém que seja autoritário para exercer governo ou pastoreio sobre o rebanho, mas o texto está falando, não faça o ministério pastoral de nenhuma dessas 3 formas, nem como líder de pequeno grupo, nem como líder de ministério, nem como pastor da igreja. Não pode ser nem com obrigação, por obrigação apenas, nem por ganância, nem com sentimento de dominação, de sentir-se autoritário sobre as outras pessoas. Então esses 3 sentimentos devem ser evitados no coração de quem exerce o apacentamento. E o texto continua dizendo que quando se manifestar o supremo pastor, que é Jesus, então nós receberemos a nossa recompensa, a nossa coroa imperecível de glória que nos está preparada como apacentadores do rebanho dele. E o texto fala da mesma forma, jovens, ou seja, além de ele repetir o mesmo conselho para os jovens, de não guardar no coração ganância, fazer as coisas por obrigação, nem ser autoritário, ele fala da mesma forma, ou seja, aproveite o que eu estou dizendo também, mas ele acrescenta algo, ele diz, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Antes da gente avançar aqui, tem uma versão que fala sujeitem-se aos anciãos. E a palavra ancião é interessante porque a palavra está falando aqui sobre pessoas que exercem liderança na igreja. Então não é simplesmente alguém que tem mais idade. Os jovens devem aprender a se sujeitar àqueles que exercem posição de autoridade. Então, não apenas aos anciãos, aos mais velhos, como essa tradição está dizendo,
mas a palavra usada aqui é presbítero também. Então, é aquele que exerce alguma função e autoridade dentro do corpo de Cristo. O conselho de Pedro aos jovens, aos mais jovens na igreja é: aprenda a se submeter às autoridades. Aprenda a se sujeitar àqueles que exercem autoridade. É interessante isso. E aí ele coloca dizendo: sejam todos humildes, uns para com os outros. Aí ele já inclui todo mundo. Ele não está falando apenas dos jovens, ele está falando para todos. Ele fala: todos devem ser uns para com os outros humildes. Não é você ser humilde diante de Deus, porque aí todo mundo sabe ser humilde, né? E olha que até tem gente que não sabe. Mas o texto está mandando a gente ser humilde uns para com os outros. E o ser humilde um para com o outro é um grande desafio, não é verdade? Você aprender a se humilhar diante do seu irmão. E é isso que o texto está falando. Sejam todos, sem exceção. Quando ele fala todos, ele está incluindo a igreja toda. Não é? Todos humildes, uns para com os outros. E ele explica por quê. Ele fala: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem uma versão que fala que ele resiste aos soberbos. Então, o contrário da humildade é a soberba. E o texto, ele deixa uma posição de que, como se você não tivesse um meio termo nessa situação. É como se ou você escolhe ser humilde, ou você vai ser orgulhoso, ou você vai ser arrogante. Ou você aprende a se humilhar, a se submeter, ou você será soberbo na relação com o seu próximo, com o seu irmão, com aqueles que exercem liderança na igreja, com aquele que é seu irmão em Cristo ali. É interessante isso, né? Mas o texto está falando: faça isso porque Deus resiste aos soberbos. Sabe o que é resistir? É uma palavra forte, né? Resistir a alguém. Você já imaginou você orando ao Senhor e Deus resistindo à sua oração? Você pedindo algo ao Senhor e Deus resistindo ao seu pedido? Você fazendo um clamor a Deus, uma intercessão ao Senhor e Deus resistindo à sua oração? Isso é algo muito forte, né? E o texto fala para sermos humildes uns com os outros, porque Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos. Isso é forte. Então, para que Deus não resista a nós, não resista a você e a mim, é necessário sermos humildes uns para com os outros. E o texto fala: aos humildes Deus concede graça, Deus libera a graça. E o texto continua dizendo: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, existe aqui uma situação que pode dar a entender algumas coisas que podiam estar acontecendo naquela igreja que Pedro escreveu essa carta. Provavelmente, alguém, uma pessoa ou mais de uma pessoa, estava se sentindo como eu posso dizer, não reconhecido na sua comunidade. Alguém ou algum grupo de pessoas poderia estar se sentindo depreciado, desmerecido ali naquela comunidade. E Pedro já aconselha a essas pessoas a se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Deus os exalte. É interessante isso, porque ele está mostrando aqui que nós não devemos esperar o reconhecimento natural das pessoas ao nosso redor.
Existe alguém que exalta e alguém que abate. E aquele que exalta e abate é o mesmo, é o Senhor. O Senhor que abate é o Senhor que exalta. O Senhor que levanta é o Senhor que derruba o orgulhoso. Ele levanta o humilde e ele abate o orgulhoso. Por isso que ele fala: humilhe-se na presença do Senhor, para que no tempo certo, no tempo perfeito, no tempo de Deus, no Kairos, na intervenção perfeita de Deus no tempo humano, Ele possa exaltar você, depois que você se humilhar diante dele. Isso é algo muito interessante, não é? Não devemos ficar preocupados com o reconhecimento humano, apenas nos preocupar em nos humilharmos diante de Deus, para que no tempo certo sejamos por Ele exaltados dentro do contexto que estamos. Isso é algo muito interessante. E o texto continua dizendo: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É interessante essa palavra ansiedade presente aqui na fala de Pedro, né? A psicologia costuma dizer que a depressão é o excesso de passado no presente e a ansiedade é o excesso de futuro no presente. Então, quando você está ansioso, você está tentando trazer o futuro para o seu presente, o problema de amanhã para hoje. E a ansiedade, ela não resolve o problema de amanhã, ela só antecipa ele para hoje. Então, a preocupação que você teria amanhã, você vai ter hoje e amanhã. Por isso que a palavra fala: humilhe-se diante de Deus e lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Isso é um exercício. Se a Bíblia está mandando lançar sobre Ele a ansiedade, é porque Ele não vai tomar de você a sua ansiedade. Ansiedade não é uma coisa que Deus toma de nós. É uma coisa que nós entregamos a Ele. Senão, Pedro diria: ore para que Deus tome a sua ansiedade sobre Ele. O texto está falando: lance sobre o Senhor a sua ansiedade. É uma atitude ativa, proativa de alguém. Eu preciso agir lançando sobre o Senhor a minha ansiedade. É uma atitude de confiança, de dependência, de abrir mão da minha preocupação, entregando e confiando ao Senhor que Ele irá agir da maneira perfeita sobre aquilo. Então o texto está falando: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Não está falando lance parte da sua ansiedade diante do Senhor. Lance pelo menos um pouquinho de sua ansiedade para Ele. O texto manda você não ficar com nada de ansiedade. E ansiedade é uma coisa tentadora. E eu bem sei isso, porque lançar sobre o Senhor a ansiedade, para mim, é um exercício. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso. E eu sei que talvez muitos irmãos estejam nesse aprendizado. Mas esse é um mandamento, é uma ordem, é uma palavra de direcionamento que o Senhor nos dá aqui, que nós devemos exercitar o lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar aos pés dele. Senhor, é contigo, não é comigo. Eu não vou tomar esse problema para mim. Eu não vou tentar resolver com a minha mão isso aqui. Eu não vou jogar o meu dia de amanhã no meu colo hoje. Eu não vou ficar preocupado com o amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, com o problema que vem. Eu estou lançando aos teus pés. E é exatamente isso que Jesus fala. Lá em Mateus, quando ele fala: olhai para as aves do céu, não semeiam nem cegam, não recolhem em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Se Deus cuida do lírio do campo, se Ele cuida das aves do céu, por que você acha que Ele não vai cuidar de você, homem de pouca fé? É o que Jesus fala. Por isso Ele fala: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Tem gente que está intoxicado de mal, do mal do amanhã, do mal da semana que vem, do mal do problema que ficou para ser resolvido. E eu me consumo com aquilo. Eu estou me preocupando com o dia de amanhã. E a Bíblia fala: não devo me preocupar com aquilo que é para amanhã, porque basta cada dia o mal daquele dia. Jesus fala isso e Pedro reforça dizendo: lance sua ansiedade sobre o Senhor. Amém? O texto continua dizendo: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui cabe uma observação, apesar de que a versão NVI aqui fala inimigo, eu gosto muito da versão Almeida Corrigida Fiel, que fala adversário. Porque existe uma diferença entre inimigo e adversário. E a palavra que é dita aqui do grego é adversário, diabolos. É aquele que está se opondo a você de igual para igual. É interessante isso, né? Porque antes o diabo exercia um domínio, um poder que nós não podíamos oferecer resistência quando éramos escravos do pecado, quando éramos filhos do diabo, quando éramos herdeiros das trevas, quando éramos aprisionados pelo mal. Nós éramos incapazes de oferecer resistência a Satanás. Não tínhamos como resistir a Satanás. Não tínhamos como lutar contra ele. Mas a palavra diz que quando Jesus venceu a Satanás, quando Jesus venceu o diabo, o pecado, o mundo e a morte, ele nos tornou participantes da sua vitória. Então, o diabo foi derrotado por Jesus. E a vitória que Jesus teve sobre o diabo, ele nos concede. Então podemos, ao nos aproximar do Senhor, oferecer resistência àquele que antes nos dominava. Você pode resistir ao diabo, porque ele fugirá de você. Mas para resistir ao diabo, precisamos chegarmos a Deus. Chegarmos a Deus e resistir ao diabo. Sabe, o diabo, inimigo nosso, aqui fala inimigo, mas a versão original fala adversário. É alguém que está no mesmo pé de força que você pode estar se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, você pode, segundo a palavra, resistir ao diabo. E o texto está falando, esse diabo que você resiste, se você não se achegar a Deus, se você não estiver vigilante, não estiver alerta, a Bíblia fala que ele está como um leão em derredor de você. Ele está buscando alguém que esteja sem vigilância, sem estar em oração, para que ele possa devorar. Tem uma versão que fala tragar, sabe, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É interessante o rugido do leão, né? O leão não é o animal mais alto da floresta, não é o mais forte, mas ele é o que mais assusta com seu rugido. Ele impõe sua autoridade muitas vezes através do rugido. E a Bíblia fala que o diabo
está rugindo como um leão. Não diz que ele é um leão, porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus, é aquele que venceu Satanás. Mas o diabo sabe rugir e sabe devorar aqueles que não são vigilantes, sabe devorar aqueles que não estão em oração. Por isso a palavra fala: alertas vocês estejam e vigiem. Isso é uma palavra de exortação. Precisamos estar alertas, vigilantes, para que o diabo não nos devore. Não é fácil, não. Vida cristã é simples, mas não é fácil. Precisamos estar vigilantes para não sermos devorados pelos ataques do diabo. Não pense que é brincadeira. Tem gente que acha que se não mexer com o diabo não vai mexer com ele. Eu já ouvi crente falando isso. Eu já ouvi evangélico dizendo: não, eu não gosto desse negócio de batalha espiritual, porque eu prefiro não mexer com o diabo e ele não mexe comigo. Isso não existe. Se você não mexer com o diabo, ele vai mexer com você do mesmo jeito. Você tem, sabe aqueles desenhos de alvo? Você tem uma marca de alvo bem no seu coração. O diabo está mirando em você em todo o tempo, 24 horas por dia, ao seu redor, tentando te atingir. Então, ou você vigia e batalha espiritualmente em oração, em sobriedade diante de Deus, buscando estar firme com o Senhor, ou, inevitavelmente, o diabo vai tentar encontrar uma brecha para devorar a sua vida. É o que a palavra nos exorta: vigie para o diabo não te devorar. E o texto continua dizendo: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que você resiste ao diabo? Permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O sofrimento que você passa, as provas, as lutas, as dores, as agonias, as angústias, as tentações, os vales, nada é diferente. Você não está passando por uma prova especial, por uma tribulação especial, diferente do que qualquer outro irmão em Cristo que você tenha em qualquer outra parte do mundo está passando. O texto fala que as mesmas lutas, as mesmas provas estão sendo passadas por todos os irmãos em Cristo, em todo o mundo. Você não é o melhorzinho, a florzinha que está recebendo, coitado, a maior prova do mundo, e por que Deus está pesando tanto a mão sobre sua vida. O texto fala que as lutas que passamos estão niveladas. No mundo inteiro a igreja do Senhor está passando pelo mesmo nível de prova. Talvez até em alguns lugares do mundo algumas provas ainda sejam até maiores que as nossas, mas o texto garante que pelo menos o mesmo nível que você está vivendo, outros irmãos no mundo inteiro estão. Então, deixe de choro, de nhenhenhen, de mimimi, e passe a buscar ao Senhor e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como já diz Efésios 6, quando fala sobre a nossa luta contra o mundo espiritual, contra os principados e potestades. O texto continua dizendo que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá e nos porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Eu quero aqui só ressaltar que a palavra sofrimento está presente em todo o livro de 1 Pedro.
primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quinto, pelo menos uma vez, duas vezes por capítulo, essa palavra Pedro faz questão de mencionar como parte integrante da nossa vida com Deus. Sofrimento é parte da vida cristã. Se existe uma coisa que você pode guardar de todo o estudo que foi feito em 1 Pedro, é o sofrimento é parte da vida de todo cristão. O sofrimento por amor ao Evangelho, o sofrimento pelas provas e lutas, o sofrimento pelas tribulações é algo garantido. Do mesmo jeito que a presença do Senhor em meio ao sofrimento nos dando vitória também. Mas o livro de 1 Pedro, em todo ele, nos exorta a estarmos preparados para passar pelo sofrimento. É parte da nossa história com Deus. E o texto diz isso, que o Deus de toda graça, Ele vai nos restaurar. Depois de termos sofrido por um pouco de tempo, haverá restauração, haverá confirmação, haverá fortalecimento e haverá firmeza em sólidos alicerces para aquele que perseverar, que ficar firme com Deus. Sabe? A prova é para te fortalecer, o sofrimento é para te fortalecer, é para deixar você mais firme do que você está. É para checar as estruturas da sua fé. E o texto nos exorta a permanecermos firmes, porque o Deus de toda graça irá nos confirmar, nos restaurar e nos firmar em firmes alicerces, depois de termos sofrido por um pouco de tempo. E aí no final ele fala que a ajuda de Silvano, para quem não sabe, é o nome grego de Silas. Então Silvano e Silas são a mesma pessoa. Aquele companheiro de viagem de Paulo era também agora companheiro de ministério de Pedro. E ele fala sobre Marcos aqui como filho espiritual, não é filho biológico de Pedro, mas do mesmo jeito que Marcos era querido por Barnabé, por Paulo, não é? Era também um querido cooperador do Evangelho, ministro de Deus, que estava junto com os apóstolos naquela época. E Pedro foi um dos que falou sobre Marcos com muito carinho. Ele falou: meu filho Marcos. E aqui está falando no versículo 13: aquela que está em Babilônia, também eleita, vos saúda. E essa expressão normalmente é uma palavra codificada, uma linguagem simbólica para representar Roma. Então ele está falando que a igreja em Roma saúda aqueles irmãos a quem Pedro está direcionando a sua carta. E aí termina com essas saudações: saúdem-se com um beijo santo de amor e paz a todos vocês que estão em Cristo. Assim termina a epístola de 1 Pedro, que o Senhor nos deu a graça de estudarmos nesses meses. Eu não sei se tem alguma pergunta hoje, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Nós vamos já saber disso aí, né? Se não houver, não tem problema. E estamos então nessa quarta aqui, concluindo os nossos estudos em 1 Pedro, sabendo que na próxima quarta nós estaremos começando algo novo. Eu estou orando, eu tive a conversa com alguns irmãos da liderança sobre algumas possibilidades. Eu vou estar orando ao Senhor para que Ele me direcione o que deve ser feito, e aí quarta-feira nós estaremos juntos em nome de Jesus, tá? Então não houve nenhuma pergunta, né? Somente não. Aleluia, glória aleluia, a Deus, comentários dos irmãos, amém. Então, irmãos, vamos orar, encerrando esse tempo, pedindo para que o Senhor nos dê a sua graça. Vamos orar pelos enfermos da igreja também, para que o Senhor possa ser com a sua mão de cura sobre eles. Vamos orar? Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, da qual
fogem os céus e a terra, Senhor. Mas a presença que o Senhor Jesus nos abriu livre acesso pelo sangue que Ele derramou na cruz, pela carne dele rasgada naquela cruz, Senhor. Por isso temos ousadia, como diz a Tua palavra em Hebreus. Cheguemos-nos, pois, com ousadia e entremos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo véu da carne de Jesus. Ó Senhor, e nessa ousadia que temos em Cristo, de chegarmos à Tua presença, nós queremos apresentar a vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Ó Pai, que o Senhor consolide, confirme a Tua palavra na vida e no coração da Tua igreja. E te pedimos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, e que estão espiritualmente enfermos. Ó Pai, que o Senhor venha com a Tua cura, com a Tua restauração, sarando as feridas, as enfermidades espirituais dos Teus filhos, Pai, da mente, da alma, do coração, Senhor. Sara as feridas do Teu povo. Ó Deus, traz o Teu bálsamo de cura, Espírito Santo, sobre os Teus filhos. E te pedimos por aqueles que precisam de cura física, nos seus órgãos internos, no seu corpo, na sua mente. Ó Pai, traz cura, Pai. Ó Senhor Deus, no aparelho gástrico, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, no aparelho digestivo, Senhor Deus. Ó Senhor, na mente, Senhor. Ó Senhor Deus, na musculatura dos Teus filhos. Ó Pai, que libera a Tua cura, Espírito de Deus. Espírito de cura, vem sobre o Teu povo com Teu bálsamo e libera Tua cura, Senhor. O Teu refrigério de cura agora sobre os Teus filhos, e que eles possam testemunhar da Tua cura sobre eles, ó Senhor Deus. É o que oramos, Pai, crendo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, e até breve, em nome de Jesus.